Por exemplo, vamos pensar uma diretoria de igreja. Quantos jovens fazem parte da diretoria de igreja? Rapaz, difícil. Então, nós temos que preparar essas gerações, porque eles que vão assumir. Se liga, esse é o bate-papo da Juventude Interligados, eu sou Tiago, e a juventude, ela não é o futuro da igreja, ela é o presente da igreja ajudando a construir o futuro que nós desejamos. Eu sou Edeilton, pastor da Primeira Igreja Batista em Coraci, e eu creio em uma geração de jovens e adolescentes que vivem para a glória de Deus. Eu sou Val Exler, um dos pastores da Primeira Igreja Batista Itabuna, e a juventude é o pulmão da igreja. Eu sou Eliseu, da Igreja Batista Memorial de Ilhéus, e eu vejo que Deus está convocando jovens para impactar uma geração. Amém. Gente, vocês perceberam aqui o Dream Team aqui, né? O time de peso que a gente tem aqui para tratar de um assunto assim extremamente importante e essencial, que é pensar um pouco sobre a juventude, o ministério de juventude de uma igreja. Então, esse papo aqui muito bem acompanhado, e aí eu já quero começar fazendo uma pergunta que eu acho que é base para a gente poder estabelecer essa nossa conversa, que é o seguinte: me ajudem. Ministério de Juventude me parece uma coisa muito moderna. Realmente é necessário ter um Ministério de Juventude na igreja, esse trabalho específico para a juventude na igreja? Isso é uma demanda ou é uma coisa que mais ou menos a gente criou e uma igreja pode não ter isso e ela vai ficar bem do mesmo jeito? Me digam aí, me ajudem com isso. Tiago, eu penso o seguinte: Cristo, quando ele está apresentando a verdade que ele fala para públicos diferentes, em contextos diferentes e de diferentes maneiras, sem perder a essência do que ele está apresentando. Então, eu vejo como muito pertinente você apresentar o evangelho, a verdade bíblica, numa linguagem, num contexto, né, diferente. É uma manifestação dessa multiforme graça de Deus. Eu acho muito válido, apesar de novo, como você disse, ter um ministério voltado a falar dessa verdade para um público específico, né? Eu acho interessante. É verdade, a gente pensar sobre gerações. Antigamente, a distância de uma geração para outra era 40 anos. Hoje os estudos falam que são 5 anos. Então a gente tem 5 anos já gerações diferentes, e cada geração tem sua demanda, tem sua linguagem, tem seus desafios. Então, mais que nunca, é preciso que a igreja possa ter um olhar específico para cada faixa etária e atender às demandas espirituais, às demandas de cada geração, porque hoje, em tempos, é bem curto, uma geração já está trazendo outra e assim vai por diante. Então a igreja tem que ter um olhar bem atento em relação a isso. Eu quero trazer para algo assim prático, né? E quando se fala de trabalhos específicos para jovens e adolescentes, eu quero mencionar um retiro espiritual, por exemplo. Eu tive a alegria de ter você lá conosco, mas há uma intencionalidade nisso. É você trabalhar, o pastor que está lidando com jovens e adolescentes, Deus vai ministrar o coração do pastor para entender as demandas, as necessidades que precisam ser trabalhadas ali com aqueles jovens e adolescentes. Por isso que se faz também de forma separada, né, um retiro para jovem, um retiro para adolescente, porque é uma linguagem também diferente devido ao contexto que cada um está vivendo. Mas há uma intencionalidade ali em um retiro, por exemplo, né, de ensinar esses meninos que ali é para a glória de Deus, ali é uma adoração ao Senhor, mas ali envolve também comunhão, ali vai envolver também o serviço, porque antes de um retiro espiritual você leva uma turma ali para ensinar a estar na obra, trabalhando para a glória de Deus. Então, assim, eu penso que trabalhos específicos, como você falou, Tiago, para o Ministério de Jovens e Adolescentes, é extremamente importante. Eu tive um tempo atrás, para vocês, para compartilhar aqui com vocês, eu estava observando entre os adolescentes, principalmente, uma questão com os pais. Questão de rebeldia, questão de distanciamento, falta de relacionamento. E Deus vai ministrar o coração do pastor.
E aí, o que aconteceu? Eu fiz um grupo de WhatsApp para os pais e fizemos um culto voltado para isso. E foi, assim, algo maravilhoso. A gente trabalhou a temática dentro dos princípios bíblicos, dentro da palavra de Deus, e foi um momento muito especial. Então, como Eliseu bem disse, a gente vai trabalhar a linguagem daquele público, e é extremamente importante e necessário. Ok, então assim, a gente tem uma demanda específica, uma linguagem específica, e isso justifica a existência de um Ministério de Juventude. Tá bom. Mas vamos pensar o seguinte, eu tenho um Ministério de Juventude que tem a sua linguagem, sua programação, suas atividades, tem até um pastor específico. Não é arriscado o Ministério de Juventude acabar meio que se isolando da igreja, da grande congregação, vamos pensar assim, é acabar virando uma igreja dentro da igreja, tipo assim, o jovem, o adolescente vivendo só aquela realidade ali daquele ministério, e não só, isso é um risco ou não? É coisa da minha cabeça aqui que eu estou pensando? E se é um risco, o que a gente pode fazer com isso aí? Me ajudem nisso aí. Eu acredito que sim, é um risco. É um risco. É uma coisa que precisa deixar bem assim entendido é que o pastor de jovem ele tem que estar muito alinhado com o pastor presidente. Muito alinhado. Ter esse apoio. O pastor, presidente também tem que estar nas coisas dos jovens também em alguns momentos. Por exemplo, quando eu faço retiros, eu levo o pastor. Porque há um risco aí também da própria juventude enxergar só você como pastor. Sim. E há um pastor presidente que é o pastor de todos. Então, conversando um pouquinho aqui com o colega Eliseu, ele falando dessa bolha, e há um risco dos jovens adolescentes eles participarem só dos cultos de jovens e adolescentes, das programações só de jovem e adolescente, e não chegar ao domingo, por exemplo, que é um culto coletivo, eles não estarem ali. Então é um desafio para nós, mas eu creio, claro que há uma diferença, Tiago, de cidade, né? Eu estava falando a questão geográfica com eles. Coaracê é um lugar pequeno. Para Ilhéus e Itabuna é um lugar maior. Então tem a questão da locomoção, às vezes a igreja é distante. Então isso pode atrapalhar também, ok? No meu contexto, como é uma cidade muito pequena, todo mundo está muito próximo, é uma cidade que não tem praia, que não tem shopping, tá? Então, assim, tudo isso também interfere. Acabar com a cidade também. Né? Mas interfere, porque você está numa cidade maior onde você tem muitas opções, ok? Não é só uma questão, eu não acredito que seja só uma questão do ministério, mas a própria cidade pode proporcionar algumas coisas e as pessoas deixarem, por exemplo, de estar no domingo para ir na praia, para ir no shopping, para ir no cinema, ok? Mas eu acredito que é possível o pastor de jovem ele está alinhado com o pastor presidente e trabalhar essa mentalidade com os jovens adolescentes, tá? Porque uma coisa não exclui a outra. Estar nas programações dos jovens adolescentes não exclui estar num culto coletivo. A gente precisa enxergar a igreja sempre como um organismo vivo, né? A ideia do corpo. Então, esse risco existe, como ele colocou, todavia é uma coisa que é importante a gente pensar como a igreja deve trabalhar a integração desses ministérios. Essa não pode ser uma tarefa exclusiva, porque assim, a gente não está falando somente para pastores, né? Quem vai assistir aqui o Se Liga, vai vários líderes. Então, pode não ser a realidade na sua igreja ter um pastor de juventude, mas existe um ministério de juventude e você é líder ali. Então, a importância de se ter uma igreja harmônica, a comunidade ela vai aprendendo a ser cativante justamente por isso. A integração das pessoas com as diversas gerações. Uma coisa que aconteceu lá na realidade da Memorial, um tempo atrás, foi a EBD. A Escola Bíblica Dominical se tornou uma escola bíblica temática. Então, depois dos adolescentes, então de jovens em diante, você se matricula onde você quer. Então, existe uma integração de jovens de 18 anos com senhores e senhoras de 60 e 70 anos. Sim. Então, esse é um momento de se ter contato com outras pessoas, para que a gente não incorra nessa falha. Então, essa integração da igreja, ela deve acontecer, obviamente, partindo da liderança, mas deve ser estimulada sempre. Então, romper essa bolha é importante e pensar em estratégias de
de atividade, né, ou culto, ou que tenha esse público voltado, que são jovens e adolescentes, mas que também integre a realidade da igreja. Não dá para a gente pensar numa igreja onde jovens e adolescentes não servem nos diversos ministérios dela, porque é nesse lugar que essa integração acontece, né? E por isso a igreja está aberta a dar essa oportunidade para os jovens servir outros mistérios também dentro da igreja. Por exemplo, vamos pensar na diretoria de igreja. Quantos jovens fazem parte da diretoria de igreja? Rapaz, difícil. Então, nós temos que preparar essas gerações, porque eles que vão assumir. Por exemplo, lá em Paulo Afonso, onde eu vi, o pastor, ele criou lá o segundo vice-presidente, que não tinha. Especificamente, segundo vice-presidente, colocava um jovem. E ele dizia, ó, justamente é para treinar. E eu fui um desses, né, que fui colocado ali e hoje sou pastor. Então, cabe muito à liderança observar isso, dar essa oportunidade para os jovens, né, de dirigir um culto, de se sentir participante também. Outra coisa importante é dentro de casa, porque nós aqui, nós somos, vou dizer, a gente é uma ajuda para os pais. A gente não vai fazer trabalho de pai e mãe. Então, o pai e a mãe tem sempre estar incentivando o filho a ir para a igreja, a estar servindo. Isso começa no lar. E nós vamos ali auxiliar, ajudando. E a igreja que é aberta, uma igreja que dá oportunidade para os jovens servir, eles vão se sentir integrados também e, consequentemente, esse risco vai ser diminuído de criar, né, uma bolha, ficar só entre eles. Porque é o que vocês estão falando, assim, às vezes, a ideia que eu vejo muito é de pensar assim, os jovens é uma espécie de força física, é uma espécie de mão de obra. E os mais velhos são o que pensam. Às vezes você percebe que nessa questão da bolha, muitas vezes o jovem ele só consegue ver a liberdade para ele pensar e propor o que ele quer fazer no ambiente do seu ministério. Porque no ambiente da grande congregação, como você falou, não há, às vezes, essa presença da juventude para pensar o que essa grande congregação desenvolve. E aí o jovem se torna apenas a mão de obra. Então a igreja vai fazer uma atividade, aí os jovens são convocados para poder carregar, para arrumar, para ajudar a fazer o processo, ou para servir como voluntariado daquilo ali, mas às vezes não pensando. E vai que você falou, né? Diferenças geracionais, elas estão cada vez maiores. Então, se a gente pensa numa comunidade jovem que está ali dentro daquela igreja e ela não se vê como parte que cria, que forma, que pensa, que também, de certa forma, está fazendo a igreja acontecer, essa galera ela vai ter dificuldade, muitas vezes, de participar do todo. Ela vai se ver apenas como parte do ministério. Vamos lá. O grande culto. O adolescente não vem para o grande culto. Esse adolescente, ele participa do grande culto, por exemplo? Você vê esse adolescente lá, na dinâmica do grande culto, ele está, de certa forma, sendo integrado a participar, seja da direção, seja do louvor, seja, talvez, até de uma pregação, né? Então, talvez essas bolhas, elas criam porque acaba sendo um processo natural, né? Para o jovem, para o adolescente, é muito mais cômodo ele ficar com seus iguais. O jovem, ela quer ficar com seus iguais. E para a igreja, muitas vezes, pelo receio, pelo tempo que pode levar para preparar um jovem ou um adolescente, né? Ele acaba ficando ali só naquela figura do você não faz, você fica apenas observando para aprender. Sendo que a gente aprende fazendo também, e errando, não é verdade? E uma coisa, olha como é complexo isso, né? Você tem atividades específicas de jovens e adolescentes que servem, inclusive, como local de aprendizado para o grande momento, a grande reunião da igreja, digamos assim, o domingo. Então, tem esse risco. Ao mesmo tempo, a gente tem uma mudança aqui, né? Eu estava ouvindo Sacha falando uma coisa interessante. Filha da Xuxa? Não. Alexandre Sacha. Ele dizendo uma coisa interessante. A gente teve um movimento de juventude que era voltado para a missão, depois um movimento de juventude muito voltado para o louvor, e agora um movimento de juventude que não tem muitos debates teológicos, digamos assim. Aqueles que são mais envolvidos. Ok. Qual é a grande questão? Onde é que o jovem da geração anterior costumava servir na igreja? Música. Exatamente. Hoje é onde a gente tem um déficit grande. Tá bravo. A galera não tá querendo aprender a tocar. É um déficit grande. Então, assim, o jovem só se via nesse momento. Ele é o do instrumento. Talvez cantar. Então, se a gente não desenvolve isso, ele precisa participar da diretoria. Ele é convocado. Então, nesse movimento da EBD lá,
acabou que foi se envolvendo também uma ideia de participem de outras atividades da mídia, nos que ainda se envolvem com o louvor, com a música, né, precisamente, mas em outras áreas também, na ação social, porque essas diversas áreas precisam ser oxigenadas, né, e aí ter esse estímulo de mente, sentir parte, como você falou, né, eu participo também pensando, não somente colocando meu braço, isso ajuda muito. Então, é preciso ter esse lugar, que é o lugar de aprendizado, certo? De fazer ali, até para perder essa timidez, e é preciso ter esse lugar de dizer assim, ó, temos isso. É por isso que a gente tem Dia do Adolescente Batista, Dia do Jovem Batista, que normalmente eles assumem, mas que não sejam somente esses momentos, né? Isso facilita bastante evitar a bolha. Eu comecei a minha fala dizendo sobre a questão de você estar alinhado com o pastor presidente. E assim, eu sou agraciado por Deus pela vida do meu pastor. Porque... Você que diga o contrário. Eu sou. Como eu disse, a presença dele entre os jovens e adolescentes facilita muito também. E ele entende a dinâmica. Nós estamos falando de missões estaduais, de discipular uma geração. E o que é discipular uma geração? Tá? É só teoria? É sentar e ouvir? Não. É prática também. Então, quando eu cito o pastor, é porque lá nós estamos vivendo isso. Então, por exemplo, você tem um culto coletivo no domingo, você vai encontrar jovens ali na recepção. Vai ter jovens envolvidos também no Ministério da Recepção, ali recebendo as pessoas. Você vai ter jovem na sonoplastia, você vai ter jovem na mídia, você vai ter jovem tocando, você vai ter jovem fazendo louvor. No mês da juventude, você vai ter jovem pregando, adolescente pregando. Entende? Você vai ter jovem dando aula de EBD. É isso aqui. Entende? Então, isso aqui facilita. Aí eles se sentem pertencentes. Eu pertenço aqui. Isso. Tá? Então, isso facilita. Eu, sinceramente, nós não temos tido essa dificuldade, essa separação de jovens e adolescentes estarem apenas nos cultos voltados para ele, né? Uma quarta-feira, por exemplo, que é o culto de jovens e adolescentes. Não. Eles também participam, eles conseguem. Eu acho que isso facilita muito, porque eles se sentem pertencentes àquele ambiente também. Perfeito. Agora, vamos lá. A gente está falando dessa juventude. A gente falou aqui, várias vezes a gente falou assim, adolescente e jovem. Adolescente e jovem são bichos diferentes, né? A gente que lida com adolescente e jovem sabe que há demandas diferentes. E agora que você também falou da questão da mudança geracional. Como é que, vamos pensar agora de maneira mais específica para o Ministério da Juventude, que é um ministério que vai abranger jovens, adolescentes e tudo mais. Como a gente pensa, então, no Ministério da Juventude? Você que está também assistindo aqui e tem o Ministério da Juventude na igreja, né? Como é que, geralmente, as igrejas que são menores, elas acabam tendo culto e todas as atividades acabam sendo tudo junto, jovem e adolescente. Porque você tem um número ali mais reduzido, né? Igrejas maiores tendem a dividir adolescentes, jovens, né? E aí é necessária essa divisão? Existem demandas específicas em cada faixa etária? Como que a gente precisa se atentar? Quais seriam essas demandas específicas de cada faixa etária e onde a gente atua, né? De que forma que pode atuar? Me ajudem aí. Eu vejo o seguinte, Thiago. Ter essa diferenciação não só pela idade existe, né? O que o Valks colocou essa mudança geracional. Então a gente fala muito, né? Geração Z, já tem outra saindo aí, né? É a alfa agora. Mas o que a gente tem? O perfil. Então, o perfil de interesse e de envolvimento também não é que a igreja vai responder a uma demanda necessariamente. Ela pode ser propositiva nisso. Mas ela identifica, faz a leitura daquilo ali, faz o que Paulo fez, né? Olha, eu vi que vocês têm vários deuses aqui, deixa eu falar para vocês sobre esse altar específico. Então, fazer essa leitura da cultura é importante. Então, olhar isso e perceber qual é a necessidade, por exemplo, para os nossos adolescentes, menores de 17 anos aí, é identidade. Então, assim, aqui eu pertenço a esse lugar faz parte de quem eu sou. Então, entender isso nos provoca a apresentar Cristo, mostrando o que Cristo diz sobre isso.
para uma juventude de 18 a 24 anos, é a demanda da faculdade, é outra coisa. Então, eu penso que até no meio da juventude, a gente tem essa diferenciação ali, talvez em 3 blocos diferentes, né? 18 a 25, 25 a 30, 30 a 35, perfis bem distintos. E adolescentes a gente tem, né? De 13 a 15, talvez uma diferença, e de 15 a 17, de 15 a 18 outra. Uma coisa que você disse que eu queria só colocar. Igrejas menores, elas tendem a fazer isso. A gente pensa que por ter um número pequeno, a gente deve fazer dessa forma. Eu venho da realidade anterior de um número pequeno. E talvez isso gere uma fuga. Por quê? O adolescente que ouve uma palavra com a linguagem muito voltada para um público jovem, ele pode tender a sair um pouco. Não, esse não me pertence aqui. O jovem que faz o contrário, que ouve numa linguagem muito própria do adolescente, é muito simples para mim, muito infantil. Se eu tenho 2 adolescentes ou 3 e eu puder me reunir com eles, eles provavelmente trarão outros para ouvir aquilo ali voltado para a realidade deles. Então, essa questão do discipulado não exige um número grande, né? Sim. Mesmo pequeno, mas com esse olhar voltado. Eu acho que a gente pode melhorar pensando nisso. Considerando as faixas etárias e as gerações, para justamente falar para esse público, né? Diferente. Talvez até 2 ou 3 dentro dessa realidade. Verdade. E pensar assim, um adolescente, ele não é mais criança, também não é adulto. Sim. Então é o tempo da crise. O que eu sou? É como o pastor falou, ele está buscando sua identidade. Ele ainda não tem toda a liberdade, né? Eu costumava dizer aos meus alunos quando dava aula, você só é livre quando deixar de usar o Wi-Fi do pai e da mãe. Você não deixou de usar, você ainda está com eles, né? Então o adolescente tem essa questão de autoafirmar sua identidade. É o tempo que entra em crise com os valores dos pais, é o tempo que ele começa a ter os seus gostos, já não quer mais que o pai deixe perto da escola, quer ir sozinho. Né? Então, essas demandas do adolescente tem. O jovem, aquele que já está com sua identidade, né, em formação, ele quer se autoafirmar na sociedade. É o emprego, a pessoa com quem eu vou casar, é outra demanda, são outras etapas, são outras escolhas que o adolescente ainda não vai vivenciar isso. Então, por isso que é importante essa diferenciação de adolescente, de jovem, para trabalhar com as demandas específicas e, através da palavra de Deus, estar instruindo em cada uma dessas demandas. Eu queria saber até entre vocês aqui, porque a minha realidade lá, por exemplo, do culto, é conjunto. Isso. Jovem e adolescente. A minha realidade, todo mundo aqui? Ou uns tem culto separado? Separados. Lá também a gente Você também? Separado. Separado. E é um desafio, realmente. Você, por exemplo, eu tenho líderes de jovens e tenho líderes de adolescentes. Se você não mediar a coisa, cria conflito. Exato. Entre eles. Existe disputa. É desafiador para mim. Mas Deus tem sustentado porque as quartas, né? O ponto, eu acho aqui, que a gente está colocando, gente, não é necessariamente você ter 2 cultos apenas. Né? Se você puder ter 2 cultos, beleza. Né? Mas a ideia também talvez seja de você ter trabalhos que consiga trabalhar cada demanda ali. É isso. Por exemplo, o retiro. Um retiro é totalmente diferente do outro. Isso. Tá? Você vai trabalhar com o jovem um tema e você vai trabalhar outra temática com os adolescentes. Demandas específicas. Isso. Pensando na questão de programações e atividades, vai estar ali sempre a figura do líder ou do pastor, né? Quando você tem o pastor de juventude, o pastor acaba sendo muitas vezes a cabeça que está ali à frente, ajudando a turma, acompanhado de lideranças, ou às vezes até o próprio líder mesmo de juventude que está ali. Vamos lá. Quais desafios que essa pessoa, seja ela pastor, seja um líder mesmo de juventude, enfrenta nesse trabalho, né? Alguém que está liderando juventude. Né? Como que essa pessoa pode sobreviver nessa empreitada? Rapaz, eu penso assim, Thiago, acho que um dos grandes desafios é pessoal, né? É você se manter dependente, né, de Deus. E talvez pareça um clichê, mas acho que o maior desafio é esse, é você entender que as coisas não acontecem por causa de você, apesar de entender a importância de sua presença ali. Então esse para mim é um dos maiores, é uma luta, isso é parte com a luta muito interna. O segundo desafio é lidar com o tipo específico de cada geração. Por exemplo, a apatia de uma grande parcela
adolescentes principalmente, é algo que, para mim, né, eu acho que é um desafio grande, porque mesmo sem querer fazer essa comparação de gerações, a minha geração de adolescência e juventude era muito mais ativa. Isso é conversa de velho, né? Você sabe, né? Exatamente. Todo mundo mais velho diz que a geração Exatamente. dele era melhor do que a geração que está agora. Não, eu digo mais ativa. Sim. Nesse aspecto. Sim. E outros, essa geração é melhor. Vou descobrir em que, mas é melhor. Mas, só que assim, essa apatia aparente para algumas coisas, né? Isso eu acredito que é um desafio grande também, porque você pode incorrer no risco de achar que precisa fazer malabarismo, né, para chamar a atenção. Então eu acho que esses dois aí, porque eu sei que os meninos têm mais, mas acho que esses dois são marcantes para mim, né? Tem um livro, se eu não me engano, acho que é de Cole Marshall, e ele fala sobre os motivos que fazem os jovens mais sair da igreja. E dá 10 motivos. 18 a 30 anos. O que é que faz realmente as pessoas abandonarem a igreja? E o principal motivo é dar um tempo. Muitos jovens hoje estão dando tempo da igreja. E a reflexão que ele faz é por que os jovens estão dando tempo da igreja? Eles estão dando tempo da igreja porque não olham a igreja como algo essencial. Então, o desafio hoje de um líder de jovens, um pastor, é mostrar a esse jovem que a igreja é algo essencial na vida dele. Se ele não entender que a igreja não é um programa, não é só mais uma atividade, mas é algo essencial para a sua vida, então, se o jovem não entender isso, ele vai ser levado por qualquer outra coisa. Aí não vai se firmar na igreja, no corpo de Cristo mesmo. Então, esse é um grande desafio que nós temos hoje, mostrar que a igreja é essencial. Vemos hoje um mundo muito materialista, todo mundo quer ter, esquece de ser, esquece de trabalhar a alma. Quanto tempo gastamos em academia? E a alma? Você tem que cuidar da alma? Tem tempo com Deus? Isso é algo muito essencial. Então, isso é um grande desafio. Fora outros desafios nessa área de tecnologia que nós estamos, é um desafio muito grande, jovens muito presos, né, aos seus smartphones, celulares. Então, como é que a gente vai lidar com isso? O jovem tem o mundo na palma da mão, tanto jovem quanto adolescente. Hoje os pais enfrentam problemas, porque antigamente o filho em casa estava seguro. Hoje em dia, né, o filho dentro de casa não está seguro. Ele pode acessar muitas coisas. Então, como através da palavra de Deus vai orientar os pais, né, em relação a essa era da tecnologia que nós vemos hoje? Então, são muitos desafios que o líder tem, mas o ponto-chave que eu vejo é justamente mostrar, tanto adolescentes como jovens, que a igreja é algo essencial. Se eles não compreenderem isso, então vai ficar muito difícil, né, o trabalho com a juventude. Eu gostei demais da palavra dos dois. Acho que esse pensamento de que a coisa funciona por causa de mim, isso traz problema para o líder. A total dependência de Deus, a questão de você ter uma vida devocional saudável, porque nós também podemos correr esse risco de tantas atividades, tantas coisas que a gente vai fazendo, e a gente não cuida daquilo que é essencial. A gente ensina as pessoas e às vezes não vive. Então, começar em nós, isso é um desafio grande para o pastor, né? Estar na dependência do Senhor, mas cuidar também da sua vida espiritual. Eu penso, Tiago, também que vou levar para a minha realidade, né? Um grande desafio que nós temos é essa questão da cultura secular. Por exemplo, esse mês que passou aí, nós tivemos festas demais. Isso é um desafio para mim, para a minha O realidade. líder fica vendo os stories ali. É uma luta. E eu, policial, às vezes estou numa festa, trabalhando, Sim. e vejo que eu não gostaria de ver. Entende? Então, é um desafio muito grande. Nós passamos mais de um mês nas cidades ali circunvizinhas, Coraci, Itajuípe, Itapitanga e Almadina, tendo festa final de semana. Então, assim, é um desafio para nós, porque existe essa luta que o jovem adolescente tem, e de jovens adolescentes que às vezes o pai não é cristão, a mãe não é cristã, e que também incentivam eles estarem ali. Então, é desafiador. Mas eu penso em um desafio aqui também para nós líderes, né? Porque são tantas demandas. Eu sei que se você olhar um pouquinho para a sua agenda aí, a semana é muito corrida, a gente às vezes não vê a semana passando, mas a questão de o pastor, o líder, ele tem o desafio de formar novos líderes. Sim. Isso aqui é essencial. Jesus esteve aqui nessa terra e não precisava de ninguém. Escolheu 12 homens, caminhou com eles. Depois Jesus volta
a sua glória, e esses vamos dar um segmento. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos formar líderes jovens e adolescentes, pessoas que estão ali compartilhando as demandas com a gente. Eu acho que esse é um desafio para nós também. A formação de novos líderes é talvez a tarefa que o líder não pode negligenciar, porque ele não vai durar para sempre, né? Ele precisa ser, alguns dizem, desnecessário, né? Ele precisa que o trabalho continue existindo se ele não tiver mais, né? E ele precisa que outras pessoas também exerçam a função de liderança, porque outras pessoas terão qualidades e vão fazer coisas que ele muitas vezes não vai, e a igreja vai continuar sendo ministrada na sua totalidade, né? Esse desafio do líder, eu acho que o que a gente está pontuando aqui, né, de cuidar de si mesmo, de observar quais são as demandas que esse grupo tem para que ele possa auxiliar, de não ser centralizador, eu vejo como desafios assim que são postos. Agora, se a gente pensar esse líder que, por exemplo, está numa situação onde ele lida com a apatia, lida com um grupo desmotivado, lida com essa dificuldade da secularização, né? Quais caminhos assim que esse líder pode tomar no sentido de atuar, né? A formação de novos líderes seria realmente a tarefa primária dele para isso aí? Você consegue ver isso, ou você acha que ainda tem também outras maneiras de atuação que ele pode estar indo com esse grupo? Em primeiro lugar, acredito que ele tem que partir para a oração, né? Ele está passando essa dificuldade, apatia, o pessoal não quer fazer as coisas, ele tem que orar ao Senhor, né? Clamar a Deus para que, de fato, caia um avivamento no meio daqueles jovens, e tudo possa se mover. Outra opção que ele tem, ele está quais são as demandas que aquela juventude tem, quais são os maiores problemas, é a apatia. Então, ora a Deus, pensa em algo para fazer para tirar esse povo da apatia. E o Espírito Santo vai nos conduzir. Como já dizem, né? A gente está em busca sempre de métodos para resolver as coisas, mas o método de Deus é o homem, a mulher santa, né? Então, essa não é a metodologia de Deus. São pessoas voltadas realmente ao Senhor, a andar em santidade, e Deus usa essas pessoas. Então, o primeiro passo é esse, uma entrega completa a Deus, em oração, pedir a Deus soluções e depender do Espírito Santo para as soluções. A gente incorre muito no erro de fazer as coisas sem consultar Deus. Isso é um grande problema. Davi passou por esse problema. Quando os amalequitas atacaram Davi, ele passou por esse problema porque ele foi para a terra dos filisteus porque não consultou a Deus. Ele foi porque ele pensou, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Lá nos filisteus, Saul não vai me atacar. Ele foi então para Ziclag, ficou lá nos filisteus. Depois, quando teve a guerra, teve que sair com os filisteus, invadiram ali Ziclag, os amalequitas levaram as mulheres e os filhos. Quando ele retorna, os seus soldados queriam apedrejar Davi, porque sabiam que a culpa de estarem ali, a culpa era Davi. Davi que levou eles ali. Aí depois disso, Davi foi consultar a Deus, foi buscar a Deus. Então o primeiro passo é esse, é buscar ao Senhor, é a dependência de Deus, é ser sensível à voz do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo está me dizendo? O que é que eu devo fazer diante desse problema? E a partir daí, ele vai conseguir caminhar. Agora, se não tiver essa dependência, achar que ele pode, com a metodologia dele, vai conseguir, vai pegar um programa que deu certo na igreja, vou aplicar aqui na minha igreja porque a coisa vai funcionar. Não é assim, não é uma fórmula de bolo. Se fosse fórmula de bolo, era muito fácil, né? Era só aplicar, dava certo. Mas não é assim que funciona. O que a gente fala, né? De você, como líder, olhar para essas demandas, ter essa compreensão de que o processo é espiritual, cuida de ti mesmo, né? Para que você possa ter o seu tempo também de devocional, e o tempo realmente de ter sua formação espiritual. Mas existe um caminho que às vezes a gente percebe que é um caminho, me parece ser um caminho mais fácil. O que eu geralmente vejo? Se você começa a fazer muita coisa atrativa, quase que inevitavelmente você vai conseguir ter uma crescente de juventude. Parece que é uma percepção que a gente tem de que quando o negócio está bombando, quando você tem muita coisa ali, né, um lugar onde as coisas ali estão acontecendo com muita
intensidade, todo mundo quer ir para aquele lugar. E aí você tem aquela coisa quantitativa, que é uma avaliação que a gente sempre faz, né? Sim. Então, como é que está o Ministério de Juventude aí? Tô com X, né? Tô com 200, tô com 300, 400 jovens. Isso a gente avalia como se está bom ou não, né? Me parece ser um caminho até mais fácil. Então, você faz algum evento, alguma coisa, e aí você começa a ter as pessoas indo para aquele lugar, um trânsito, de certa forma, que a gente percebe hoje muito, muito grande entre igrejas, né? A gente tem visto cada vez mais igrejas crescendo, não porque tem gente nova se convertendo, mas igrejas crescendo porque tem gente saindo de uma igreja e indo para outra, né? E o Ministério de Jovens me parece ser um ministério onde eventos, essas programações assim, né, com muita criatividade e tal, é carro-chefe. E aí a minha questão é, o líder de jovens, ele pode acabar virando promotor de eventos. Evento é uma coisa ruim ou não? Evento é algo que, sabe, é importante, não precisa ter, tem que ter, é fundamental ter. Qual é a visão de vocês sobre essa questão de você ter eventos, de você ter programações no Ministério de Juventude? Que negócio difícil, viu, Tiago? Eu acredito assim, Tiago. Eu não digo que seria essencial, mas é algo importante. Algo que precisa ter você, por exemplo, eu faço um congresso de jovens uma vez ao ano. E é um momento espiritual, é um momento importante, é um momento de comunhão, é um momento onde nós vamos ouvir a palavra de Deus, onde nós vamos adorar o Senhor. Mas esse não é o carro-chefe. Isso não é essencial, isso não é o mais importante. Quando você fala do pastor começar a ser um promotor de evento, né? Pastor ou líder, né? Porque um risco, Isso aqui vai consumir ele. Ele vai deixar de fazer aquilo que é essencial, que é importante, porque o importante são pessoas, é cuidar de gente. Eu penso que, assim, ó, queridos, Deus vai dando uma direção de ministério para cada pastor, ok? Eu penso que é aquilo que Jesus ensinou, é amar o Senhor, nosso culto a Deus, a nossa adoração ao Senhor, e olhar para os lados, olhar para pessoas. Quando eu fico citando aqui líderes, porque não tem como a gente caminhar sozinho. Tem pessoas na sua igreja que vão alcançar outras pessoas que você não vai conseguir. Tem público que você não vai chegar. Entende? Eu fui assinar um documento pedindo liberação da escola no sábado para o retiro de adolescentes. Em uma sala tinha 20 adolescentes. É porque, além deles gostarem de andar em tribo, adolescente assim, bando. Adolescente gosta disso aqui. Entende? Mas tem algum adolescente ali que está sendo um instrumento, um canal de Deus, influenciando aqueles outros adolescentes. Entende? Então, quando você pergunta, quando você fez a pergunta anterior, pessoas desmotivadas, pode acontecer em um evento desse, Deus falar profundamente com essa pessoa? Pode. Deus tem suas formas. Deus faz do jeito que Ele quer, não é do jeito que nós queremos. Então, assim, eu penso que é o cuidado, porque se você passa o ano todo com evento em cima de evento, o líder vai estar cansado o tempo todo, exausto, ele não vai cuidar de si mesmo, porque não dá. A demanda é muito grande. Sabe que você vai fazer um evento, a ocupação e o trabalho que é. Nós sabemos a dificuldade que é. Imagina você fazer isso o ano inteiro. Eu faço um congresso, meu irmão, em setembro, e já é luta. Então, assim, eu acho que é importante, mas que não é essencial. Tá? O essencial o líder precisa cuidar de si mesmo, seu compromisso com Deus. O líder tem que olhar para pessoas, gente. Né? E aquela questão, o nosso olhar não é o olhar de Deus. Talvez uma igreja, em um evento, está lá com 300 pessoas, como você disse. Tá? Mas essas pessoas estão firmadas em quê? Entende? É por isso que a gente vê uma debandada, tanta jovens principalmente, né? Quando chega numa faculdade, o que acontece? Primeira semana desvia. Deixou a fé. Porque a fé está afirmada nisso. Então, é o cuidado que nós temos que ter como líderes, porque isso pode ser atrativo ao nosso coração e aos nossos olhos. Tá?
mas é pensar da forma que Deus pensa. A nossa missão, sermos fiéis ao Senhor para aquilo que Ele nos chamou. Tá? Ensinar a palavra, a oração, como o irmão disse aqui, não só falar de oração, mas caminhar. Por isso que é tão importante estar perto. A gente não deve só falar de oração, a gente deve orar com eles, caminhar com eles ali na palavra e na oração, porque essa é a nossa missão. É isso aqui. Duas coisas eu acho que ilustram bem, né? Minha avó tinha um ditado que dizia que tudo demais é sobra e a sobra não presta. Tem coisas que são estratégias muito boas, e quando eu digo estratégia, assim, a gente pode se utilizar delas, são benéficas, mas elas podem ser prejudiciais pela quantidade, né? Sim. Ou como a gente enxerga. Então, esse é um ponto. E o outro é muito atrativo você pegar um sorvete cheio de disquete em cima, mas aquilo não te sustenta. Então, os eventos, eles têm um papel, né? Como você colocou. Mas assim, o que movimenta, o que gera o crescimento na igreja, o que gera o crescimento em qualquer grupo cristão, é o Espírito Santo movido pela palavra, né? A palavra tem essa capacidade. Por muito tempo, a gente desvalorizou, eu digo assim, a igreja cristã desvalorizou no meio da juventude a atuação da palavra em detrimento por causa dos eventos, né? E aí a gente foi vendo que os eventos, mas lá vai ter palavra também, mas a centralidade era ter o evento, porque essa mesma palavra é no culto. E por que não o movimento de estar lá? Então esse alimento contínuo, que é alimento da palavra, estudos bíblicos mesmo, eles têm uma potencialidade muito grande de instruir, né, de instrumentalizar jovens e adolescentes para lidar com essa demanda diária, coisa que nos eventos, apesar da imersão do evento, não vão garantir, porque não vai garantir por muito tempo, né? Então eu acredito que são úteis sim, mas em doses homeopáticas, senão é um veneno. Verdade, né? O evento ele não pode ser a finalidade do ministério. Sim. Se ele for a finalidade do ministério, não vai dar certo. O evento é para ajudar na finalidade do ministério. Qual a finalidade do ministério de jovens e adolescentes? É aproximar esse povo mais de Deus. Então, o evento com essa finalidade de aproximar os jovens mais de Deus, de ter ali um momento mais dinâmico, também um momento em que eles estão juntos, como um acampamento, um retiro, momento de devocionais, de uma palavra, é muito importante. Então, tem que se trabalhar isso. A finalidade do Ministério de Jovens é qual? Aproximar de Deus. Quando é aproximar de Deus, são nossos eventos, é para aproximar mais o povo de Deus. Se não entender isso, aí vai trocar os pés pelas mãos e aí cai realmente muito erro. Eu lembro no seminário, o professor deu uma palavra que trabalhava com adolescentes, eles faziam muitos eventos e adolescentes iam. Quando não tinha evento, o culto de adolescentes mesmo, que quase ninguém, pouca gente. É raro, mas acontece muito isso aí. E ele ficou em crise, foi até o pastor disse, já experimentou abrir a Bíblia e ler com os adolescentes? Ele não. Começa a fazer isso. Quando ele começou a fazer, ele viu a diferença, porque como o pastor disse, vocês estão firmados em quê? Então, às vezes, o simples é que é o necessário. O evento é um plus a mais, né? Então, essa tem que ser a visão. E assim, evento, como você falou, a finalidade do evento. Porque a gente sabe, há tempos atrás teve aquela música que ficou famosa, o pessoal fez muita crítica e tal, tinha um trecho da música que a menina dizia, fazemos eventos para nós mesmos, né? Sim. Fazemos programações para nós mesmos, né? Então, assim, é um problema você fazer um evento para a própria juventude? Eu não acho que em si isso é um problema. Por exemplo, se eu penso num retiro, e esse retiro ali eu estou com os jovens, eu estou com os adolescentes ali da igreja, e eu digo assim, esse retiro eu quero refletir sobre esse tema, porque eu quero despertar os meninos para tal área e tal. Não é um problema, né? Mas a gente precisa ter muito ciente do que a gente quer nesse evento, né? Então, assim, se eu quero fazer um evento evangelístico, por exemplo, não faz sentido o evento evangelístico ter uma inscrição de R$300. Quem é o descrente que vai pagar para participar de um evento de R$300 na igreja? Não existe. Ou a menos que um cristão, alguém já da igreja, pague para esse descrente participar, né? Mas não faz sentido, né? Então, assim, eu vou fazer um evento, que evento é esse, né? Para que é esse evento? O que eu quero alcançar com esse evento? É um evento evangelístico? Ser evangelístico, eu preciso pensar em todo o procedimento do evento para alcançar o objetivo evangelístico. É para um despertamento, é para uma capacitação, é necessário, como o Rex falou,
o evento não pode ser apenas o que faz o ministério mover, né? Ele precisa ser um meio usado para se chegar à finalidade ministerial, e isso às vezes é perdido de vista porque é realmente um caminho mais fácil. Você faz, a galera vem. O professor dizia, cenário, quem enche a igreja é fácil, traga Fernandinho, Aline Barros, traga os pregadores, passa evento, enche. É fácil. Aí, O líder ele pode acabar sendo pressionado com isso, porque ele olha e ele fala assim, a gente, sabe, o pessoal está desanimado, tem pouca gente, bora fazer um negócio aqui para poder bombar o pessoal e tal, e aí bomba. E aí, rapaz, vamos fazer de novo, né? E isso se torna uma muleta ministerial e ele vai conseguir fazer até que chegue uma igreja maior, talvez, nova, e consegue fazer um evento maior do que o dele, aí todo mundo vai para outra. Porque a galera aprendeu a viver a clientela foi atraída por uma proposta melhor. Por uma proposta melhor. Nós estamos fazendo, às vezes, entretenimento, né? Com um ar espiritual. E não é um problema também o entretenimento, né? Mas a gente precisa ter clareza que aquilo é entretenimento. E não dizer que o entretenimento é com a finalidade espiritual e etc, né? Eu tenho dificuldade, sim, Tiago. Por exemplo, parece que os pastores têm receio de olhar para jovens, e olhar para adolescentes e falar assim, não, eu tenho que seguir a palavra. Eu vou ensinar a palavra de Deus e vou ensinar esse menino a ter uma vida de oração. Parece que está faltando alguma coisa aqui, não está? A sensação é essa. Entende? Mas esse é o nosso desafio. É porque, às vezes, se mede muito realmente por quantidade. Isso. Mas se você tem ali 5 jovens, 5 adolescentes que querem, comece com os 5. Com eles. Ler a Bíblia, compartilhar juntos, orar juntos. Eu digo para você assim, porque o adolescente é tribo. Você quer ver uma coisa? Eu tive experiência com vigília de começar assim, 10 horas da noite e ir até 6 horas da manhã. Mas por quê? Porque adolescente ele consegue. Chama o colega da escola, o vizinho ali, eles andam junto. E se ele tem uma influência ali, ele leva. Ele leva. Entende? Mas às vezes a gente tem dificuldade de falar, não, vamos fazer uma vigília? Não, mas é adolescente, vai fazer vigília para adolescente? Para adolescente. Como é que nós vamos discipular essa geração? Como é que a gente vai ensinar? Só falando? É fazendo mesmo, é orando com eles, é estando juntos. Então, assim, é um desafio para nós, porque a imagem do sucesso é a imagem da quantidade. Tá? E parece que, assim, essa necessidade de contextualização, de tornar o negócio agradável, é onde se tira a leitura da Bíblia, o estudo da palavra e a oração. Sim. Eu preciso fazer com que seja uma coisa assim que a galera se sinta bem, que seja agradável, né? Que movimente eles. Às vezes a gente vê isso até dos próprios pais que olham para o Ministério de Adolescente e de Juventude, né? A gente ouve líderes falando, né? Tipo assim, os pais, não, vocês precisam inventar, fazer alguma coisa para poder manter esses meninos aqui na igreja, prender eles na igreja, Sim. entendeu? É uma ideia assim que se estabelece muito. E aí, por isso, os eventos acabam sendo, muitas vezes, a maneira, né, de se fazer isso aí. E os pais entendem que o principal papel dos pais, a gente é uma ferramenta a mais, mas começa dentro de casa. Na primeira, nós elaboramos um devocional, que é semanal. A gente coloca esse devocional para que os pais possam ler a palavra com os filhos. E a gente diz, né, quando chega sábado, quem fez. Aí quem não fez, a gente vai até o pai e conversa por que não fez o devocional. Isso é importante para o filho. Então começa em casa. Eu quero que vocês têm que fazer alguma, aprender o filho na igreja, mas se em casa não está tendo palavra, não está tendo oração, a responsabilidade é nossa? Não, a gente é uma ferramenta, mas começa em casa. Os pais têm que entender muito isso. Bom, a gente poderia ficar aqui nesse papo por horas, né? Há muito que se falar de Ministério de Juventude, liderança, de igreja, mas a gente vai ter que fechar. Então, como a gente precisa fechar o nosso tempo, eu vou pedir aqui aos meus convidados que deixe aqui a sua palavra final para a igreja, para a juventude, para os líderes, enfim, deixe uma palavra de encorajamento ou de
doutrinação, para que aqueles que estão aqui nos acompanhando possa terminar, né, esse assunto e a gente poder fechar nossa conversa. Eu quero deixar uma palavra para os líderes, ok? Cuide da sua vida devocional, você tem uma vida devocional saudável, seja consistente, leia a Bíblia todos os dias, ore. Isso é um compromisso que os líderes têm com o Senhor. Outro conselho que eu quero deixar aqui, Tiago, não faça culto para os jovens, faça o culto para Deus. Os jovens precisam entender isso. Outro conselho que eu gostaria de deixar é: seja o exemplo. Lidere pelo exemplo. Se você fala de oração, seja um homem de oração. Se você fala da palavra, seja um homem da palavra. Se você fala de fé, seja um homem de fé. Seja um exemplo. E por fim, faça líderes. Não dá para caminhar sozinho. Nem Jesus fez isso. É bom ter pessoas que vai caminhar com você, pessoas que talvez você não tenha alguns dons, essa pessoa vai ter, pessoas que vão orar junto contigo, pessoas que estarão com você nos momentos bons, nos momentos difíceis, porque isso faz parte do ministério. É muito perigoso a gente ser centralizador. Tá? Esse é o processo da gente discipular gerações, formar líderes. Esse é o meu conselho. O meu conselho para os líderes é saber entender que você não está sozinho. Muitas vezes, na questão da liderança, você se vê abatido, só, sem ninguém, mas lembre-se que Deus está contigo, né? Mateus vai começar seu evangelho citando Isaías, dizendo que a Virgem conceberia Luís a um filho, se chamaria Emanuel, Deus conosco. E Mateus vai encerrar o seu evangelho com as palavras de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Cristo está contigo, Ele é o Deus conosco, você tem o Espírito Santo. Então, por mais abatido, mais sozinho você esteja, lembre-se, Deus está contigo e Ele irá lhe ajudar. Onde você quer que você ande, Deus estará junto com você. Então, confie em Deus, dependa de Deus o máximo possível. O grande erro da igreja de Laodiceia lá em Apocalipse é que era uma igreja autossuficiente. Achava que não dependia de ninguém. Jesus disse: estou a ponto de vomitar. Então, esse não é o caminho. O caminho é a dependência de Deus. Esse é o caminho, saber que Ele está conosco e dependemos dEle para todas as coisas. Amém. Eu gostaria, né, de encorajar vocês que estão na liderança de juventude para compreender, né, ter a ideia de que Deus tem nos convocado a participar de algo que Ele está fazendo. A continuidade da igreja, a existência da igreja é garantida por Deus, mas os meios, né, que Ele utiliza para isso são pessoas como nós, né, falhas, com dificuldades, com crises, mas que Ele utiliza. Então, se enxergar sendo usado por Deus, um instrumento que Deus pode usar, é muito importante. Não para arrogância ou autossuficiência, mas para entender, mesmo sendo quem sou, apesar de ser quem sou, Deus tem o interesse de trabalhar comigo. Isso é honroso. E servir a igreja do Senhor. Não servir apenas a juventude. Servir a igreja do Senhor como um todo. Um líder que serve, ele entendeu exatamente o que é que Cristo ensina. Essa liderança servil, ela vai gerar, né, o exemplo necessário para que outros aprendam e vai estimular que a próxima geração, essa geração agora, entenda esse papel como importante e ter alegria no que está se fazendo, né? Nós estamos fazendo algo para o dono do universo. Ele nos chamou para isso, é honroso demais, deve ser feito com alegria, não com peso, apesar das dificuldades. Bem, a Bíblia vai dizer, né? Jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós. Vocês já venceram o maligno. Eu acho que se tem uma coisa que hoje tem sido roubada, essa força da juventude, porque a força da juventude não reside nela própria, mas reside no fato de que ela está com o Senhor, e o Senhor a fortalece, né? E o fato da gente ter, talvez, uma era tão incerta e com uma dinâmica tão, às vezes, tão terrível para o jovem, tem feito ele ver a igreja como algo desnecessário, como apenas uma parte ali que complementa a sua rotina. Isso tem enfraquecido a juventude, tem enfraquecido líderes, tem enfraquecido a igreja. Eu lembro que a fala de no início, né, o jovem é o pulmão da igreja. E tem visto como que essa força motora da juventude na igreja, por
de certa forma, desvanecer, em muitos momentos tem feito a igreja também perder esse dinamismo, né? Então, assim, jovens, vocês são fortes, mas vocês são fortes quando estiverem bebendo da fonte de toda a força que é o Senhor, né? Então, que a gente consiga ter juventudes, sabe, que se espalhem, que se relacionem, que interagem entre elas, para que possam alcançar outros jovens que também precisam ser tocados pela palavra e transformados pelo Senhor, e que isso venha exatamente porque essa galera está tendo uma relação e desfrutando de Deus de maneira tão linda que não tem como ela não olhar para o seu redor e não querer que Deus também haja sobre aqueles que estão em sua volta. Então, jovens, vocês são fortes, a palavra, o poder do Senhor para fazer com que a juventude possa, desenvolver a missão que Deus tem dado, né? Então, assim, minha palavra também é essa, de encorajamento, que Deus possa abençoar as juventudes, que Deus possa usar as gerações nas suas qualidades, nas suas capacidades, que a gente venha uma igreja forte, uma juventude forte para a glória do Senhor. Esse foi mais o Se Liga, um bate-papo da Juventude Interligados. Deus abençoe sua vida. Fiquem todos na paz. Valeu. Valeu, gente. Tchau. E aí, galera, gostou? Curte, comenta, compartilha, porque essa é uma produção da Juventude Interligados. Teremos episódios às quintas de 15 em 15. Nos acompanhe no Instagram, @juventude.interligados.